Davi, eu tenho muita curiosidade, né, quando o filme nacional tem a oportunidade de, antes da estreia, passar por um festival e você pôde exibir o Rifle em Berlim. Você percebeu pela reação do público, com a conversa, né, com eles, algo que talvez tenha sido diferente em termos de recepção do filme, em comparação com a plateia brasileira? Não sei se é diferente. Acho que toda sessão é diferente, assim. Mesmo quando a gente exibe o filme no Brasil, se a gente vai exibir o filme no Norte, no Sul, no Sudeste, as recepções elas mudam, né? Eu acho que quando a gente exibe o filme fora do país, ele tem um distanciamento maior cultural, no sentido que talvez o fundo da história, digamos assim, o que está por trás da narrativa não fica tão claro, mas ao mesmo tempo gera, eu acho que tem uma curiosidade bem grande da plateia, ao mesmo tempo, por causa disso, assim. Já que eles talvez não conheçam tanto a história, por exemplo, da região onde o filme se passa, eles acabam aguçando a curiosidade de tentar entender esse universo a partir do que o filme mostra, mesmo que o filme seja mais misterioso e lacunar. Eu acho que é mais por aí, assim. Eu acho que o filme se torna talvez uma experiência até mais rica, assim. Não sei dizer assim como é que foi a recepção para eles, mas os debates, pelo menos que a gente teve lá, foram muito intensos, assim, muito interessantes, assim. E eu gostaria que você comentasse sobre a escolha por não atores a fazer este filme. Foi talvez por busca de uma autenticidade maior dentro dessa geografia que você está explorando? Eu não diria autenticidade. Eu não diria autenticidade porque eu acho que o filme ele tem várias coisas bem poderia dizer falsas, de alguma forma, na mise-en-scène e na estrutura, no roteiro, assim. Acho que ele não procura o realismo, por exemplo. Ele tem flertes, claro, com o realismo, mas acho que a narrativa não passa por aí. A minha ideia, na verdade, é que o filme surgiu de uma vontade de querer revisitar esse gaúcho, essa figura do gaúcho. E o cinema do meu estado sempre retratou isso de mais ou menos de uma forma só, né? E com um gaúcho que era sempre muito vencedor, normalmente branco, e sempre, na maioria das vezes, pelo menos, sendo atuado por atores que não eram da região. Então isso me incomodava. Então a minha vontade era não só de revisitar essa região historicamente, porque a partir do momento que eu estou lá enquadrando esse lugar, eu estou tentando olhar também para o passado desse lugar, mas ao colocar essas pessoas e trabalhar com elas e criar algo junto com elas, era uma vontade de revisitar esse gaúcho, né? E de criar um registro diferente do que até então tinha sido feito ou que na maioria das vezes vinha sendo feito. Não é tanto numa questão de realismo, é muito mais uma questão de poder explorar esse mito, essa figura e ver se existia algo ali que ainda não tinha sido contado. Eu imagino que tem coisas ali que o filme traz por um outro viés, e isso que me interessa muito. A figura dos atores, ver eles em quadro, encenando histórias que são parecidas com as deles, para mim isso é muito forte e não tem nada a ver com realismo, na minha opinião. Entendo. Eu acho até curioso essa abordagem do realismo ou não realismo, porque é um protagonista, de certa forma, um tanto solitário e que parece estar um tanto perdido ali no próprio universo. Existe, inclusive, um momento em que ele está disparando, né, a esmo contra motoristas, veículos, mas você adota ali uma perspectiva um tanto do próprio personagem, talvez para sugerir que aquilo que está sendo realizado, né, que não tem uma consequência, seja fruto da mente dele. Dentro disso, eu gostaria que você comentasse esses aspectos, né, escolhas de como retratar esses momentos e até mesmo em relação ao som. Acredito que você tem, inclusive, uma participação na trilha sonora do filme. Sim. Acho que isso tem a ver, mais uma vez, com o que eu falei de revisitar esse lugar. Não só a figura do gaúcho, como o espaço que é o Pampa, né? E para mim esse espaço é um espaço mítico, né? Um espaço de fronteira, um espaço de transição. Então por isso que eu penso esse lugar sempre como um lugar que não é real, né? Um lugar que transita, né? Que tem uma abertura para algo
que vai além dessa realidade que a cidade normalmente vive, por exemplo. E por causa de tudo isso, de pensar em fazer um filme lá, nesse espaço, que é um espaço mítico de transição, eu queria que o filme não tivesse as consequências e, de alguma forma, as chaves que o realismo que a gente está acostumado também trabalha. Então, por isso que o filme acaba tendo algumas lacunas e alguns espaços e algumas faltas de consequências, porque é um pouco como eu imagino que esse universo opera lá. E se tu for ver a realidade desse lugar, é uma realidade muito lacunar, né? Porque a presença da polícia não existe, a presença da consequência não existe muitas vezes nesse lugar na vida real. Então isso acaba se contaminando no filme, não só como ideia mítica, como a ideia do que realmente acontece lá, né? Então para mim a construção passa um pouco por aí. A questão do som e a questão dos enquadramentos também, acho que o filme inteiro foi construído dentro dessa ótica, assim, de pensar esse espaço como um não lugar e um tempo diferenciado e um espaço que a gente sente coisas diferentes. Então o trabalho do som era que a gente conseguisse criar algo além da experiência natural. Então, por exemplo, o som que a gente vê no filme, ele é muito detalhado, no sentido que tem várias coisas que a gente foi eliminando ao longo da pós-produção. Então tem sons que normalmente tu ouve lá e não vai ouvir no filme. Então foi muito mais uma busca de tentar criar um som realmente que fosse fiel à sensação desse não lugar, desse pampa mítico. E a respeito da trilha sonora vai um pouco pela mesma sensação, assim. A gente queria trabalhar com elementos que a gente encontrasse lá, né? A gente encontrou essa cerca, que fala muito sobre o tema do filme, né? Que é o tema do território, da divisão de terras. E essa cerca emite som, né? E era um som magnífico, assim, que a gente escutava. Volta e meia a gente tocava sem querer na cerca, porque estava ali transitando. E daí a gente voltou lá na pós-produção e a gente acabou trabalhando com microfones de contato dentro da cerca mesmo, numa cerca real, para gerar toda a trilha sonora do filme. Então a trilha sonora também tem um processo não usual, inspirado por todo esse conceito do filme de trabalhar um não realismo, de alguma forma. Eu gostaria que você também comentasse o rifle, mas digo como um objeto de representação, porque é uma presença no título, né, da sua obra, mas também para o personagem, para o que ele representa aquele contexto. Como que surgiu a idealização desse objeto e que você pretendia representar com ele? Uhum. O rifle surgiu desde o primeiro conto, assim, né? A arma sempre estava lá. O conto ele foi o que originou o filme, lá para o meio de 2010, o Richard Tavares, que é um dos roteiristas do filme, junto comigo. Ele criou esse conto, e desde o conto já estava ali essa ideia da arma. E para mim ela tem várias funções, assim. Primeiro é que tem uma frase que diz, né, que sempre que há uma arma numa história, ela existe para ser usada. E isso me interessava como figura de narrativa, assim. Né? Então a gente sabia que desde o começo o rifle existia na história, ele ia ser usado em algum momento ou outro, e a gente queria brincar um pouco com a expectativa de que momento ele ia ser usado e por quê. Né? Tanto que a consequência no filme não é muito usual nesse sentido. Né? Então o primeiro passo é por aí. O segundo passo tem a ver muito com esse símbolo que pertence à região. Né? A arma pertence a essa região, porque ele é um símbolo de defesa, não só dos grandes proprietários, como dos pequenos proprietários. Né? E passa mais uma vez por aquilo que eu disse, é uma região que a consequência, ela, às vezes, na maioria das vezes, ela não existe. Né? Então a arma é como se fosse uma lei de alguma forma. Foi por muito tempo e ainda é hoje. Né? Então nos interessava isso nesse sentido. E o terceiro sentido, que para mim é muito importante, tem a ver com o que a arma representa ali como extra-campo. Então a gente tem a figura, por exemplo, do exército nessa região muito presente, né? E isso está no filme de alguma forma. A região fronteiriça do Brasil, obviamente, é uma região onde o exército tem uma presença muito grande e os jovens dessa região acabam se relacionando com o exército por uma questão óbvia de trabalho, né? Uma cultura que está ali se conectando com eles, eles acabam indo, né, por interesse, às vezes, ou interesse financeiro, enfim. Então, dentro desses três moldes, eu me interessava a trabalhar, assim, dessa figura mais objetiva da narrativa mesmo, que essa arma precisaria ser usada em algum momento. A segunda, que é a questão dessa defesa de território,
e um símbolo que perpassa por toda a história dessa região, e esse terceiro mais extracampo que de alguma forma ronda essa região, né, que é essa violência que vem do exército, da questão da defesa do país, da fronteira. Isso também me interessava. E a última coisa que eu acho interessante da arma, assim, e tem a ver um pouco com essa questão do exército e também dessa questão do território, é que a arma começa a se tornar quase como um membro desses homens, né? É uma extensão de alguma forma. E isso me interessava também, né? O rifle é como se fosse parte do protagonista. Ele, no começo do filme, é como se ele não existisse de alguma forma, enquanto ele, pelo menos não completamente, né? Não existisse completamente, enquanto ele não tivesse com esse rifle em mãos, né? Então, quando ele pega esse rifle e resgata, isso é como se ele se conectasse com quem ele realmente era, né? Esse personagem que ele estava tentando se esquecer de alguma forma quem ele era, ou fugir de quem ele era. Isso também me interessava. Perfeito, Davi. Obrigado pela conversa.